projeto batizado como Lei Carolina Dickmann já está em vigor. E para falar um pouco mais sobre esta nova lei, a gente conversa hoje com o Dr. Joaquim Guimarães, que é advogado. Dr. Joaquim, a lei já está em vigor. Teve-se muita discussão em torno dela depois do caso, do fato da Carolina Dickmann ter divulgado as fotos dela, e realmente foi uma repercussão nacional e acabou virando uma lei com o nome da atriz. Eu gostaria de saber o seguinte: o que muda definitivamente com essa lei, já que é uma lei ampla, né, que inclusive pega essas questões de informática, senhas, enfim, explica pra gente. Boa noite. Boa noite, Kelson. Na verdade, essa lei ela vai acrescentar alguns artigos, alguns dispositivos ao Código Penal. Porque o Código Penal ele é antigo. Então ela vai modernizar o Código Penal, que não tinha previsão em relação a esses crimes relacionados à área da tecnologia. Eu não diria apenas e tão somente a área da informática, porque, por exemplo, houve o acréscimo de incluir como falsificação de documento a clonagem de cartão de crédito. O que é um ganho nessa lei, né? Sim, então é um ganho, porque antes não havia uma regulamentação. E hoje é prática corriqueira, com esses avanços, a clonagem de cartão de crédito. E não havia previsão no Código Penal a respeito disso. O nome Carolina Dickmann surgiu porque já tramitava o projeto de lei, e como a aprovação ocorreu naquele calor da violação de fotografia dela, resolveram batizar de Carolina Dickmann. Pois é, e diante dessa lei, hoje em dia tem-se muito mídias nas redes sociais, as redes sociais todo mundo acessa, principalmente o caso do Facebook. Quando uma pessoa tem uma foto divulgada de uma forma que não é adequada para ela, quando invade a privacidade dela, alguém entra, rouba a senha, faz alguma coisa, o que pode acontecer com essas pessoas nesse caso? Inclusive, até interessante, a parte no que se refere do episódio Carolina Dickmann que acrescentou foram dispositivos dentro da violação de sigilo profissional. Então é muito complicado porque o legislador não delimitou o que é dispositivo de informática e o que não é, onde vai ocorrer a violação ou não. Vou te dar um exemplo. Você tem um telefone desses smartphone com senha. Você me empresta esse telefone desbloqueado, esse telefone vai bloquear em 60 segundos ou 2 minutos, e eu pego esse telefone e acesso informações suas e me vejo. Isso estaria abrangido por essa lei? É uma interrogação. Não tem isso especificado. Então o legislador deixou isso muito aberto. Então vai abrir várias discussões. E o efeito prático dela é que as penas culminadas elas são muito pequenas. Se não me engano, de 6 meses a 2 anos, é isso? O máximo é 2 anos. E quando não tiver concurso de crime, porque, por exemplo, no caso específico da Carolina Dickmann, houve concurso de crime, que é a violação que foi inserida pelo artigo, né, esse caso em específico dela, quando ocorrer, combinada com a extorsão. Porque quem violou os dados dela pediu dinheiro para poder não divulgar. Então aí houve um concurso de crime. Mas a violação pura e simples, a pena não vai passar de 2 anos. E nesse caso, não há nem a instauração, a formalização por intermédio de um processo, porque é a suspensão do processo. Quer dizer, a pessoa não vai, acaba que no final das contas, a maioria das vezes, se não houver esse tipo de crime qualificado, como o senhor disse, a pessoa acaba nem indo para a cadeia. Não, ela não vai para a cadeia, não chega nem a constituir, a ter sentença, a ter pena, porque suspende o processo. O juiz vai aplicar algumas restrições, né, de comparecimento de X em X dias perante o juízo para dar explicação sobre o que está fazendo, pode determinar a prestação de algum serviço comunitário, o pagamento da multa que está previsto na lei, mas não vai, a pessoa, se não for reincidente, ela não vai ser presa. O que na opinião do senhor, só para terminar, precisaria ser feito para melhorar essa lei que foi aprovada recentemente? Na verdade, precisaria do legislador colocar de forma mais objetiva. Porque o direito penal, diferente do direito civil, que comporta interpretações, ele é um pouco mais fechado. Então, por exemplo, homicídio, matar alguém. Então, ele precisava ser objetivo e especificar de um modo claro, né? E fazer uma dosimetria melhor da pena.
É claro que quando o legislador vai elaborar uma lei que importa em crime, ele sempre procura preservar pelo direito a liberdade, que é absoluto. Mas saber fazer uma dosagem melhor e tipificar, qualificar isso de uma forma melhor, que seja mais eficaz. Tá certo. Doutor, muito obrigado pelas explicações. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas o senhor volta sempre aqui com a gente, dando mais dicas sobre leis aí que são aprovadas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Previsão do tempo, a nebulosidade aumenta e há previsão de pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde no Triângulo Mineiro.